2024 é na Rede Meio e vamos ao vivo ao Rio de Janeiro com a repórter Cíntia Lages. Ela que traz para a gente, da capital do G20, as últimas informações desse dia tão importante, o dia do início do G20 Social. Conta tudo para a gente, Cíntia. Boa noite, seja muito bem-vinda ao Ciência Política. Boa noite, Ananias. Boa noite, colegas do estúdio. Boa noite a você que nos acompanha. Exatamente, mais uma vez falando direto aqui do território G20, com notícias muito boas. O Brasil dando o exemplo, afinal de contas, é o anfitrião desse Fórum Mundial da maior relevância. Para vocês terem uma ideia, mais de 700 emissoras de TV de vários países do mundo estão aqui, Ananias. Hoje foi dia de retirar a credencial para a cúpula dos líderes e lá nós praticamente éramos os únicos a falar português, porque hoje foi o primeiro dia da entrega e nós já nos adiantamos para pegar a nossa credencial. Sabe como é piauiense, né? Já vai direto no primeiro dia, não deixa nada para a última hora, que é para resolver o assunto. Aí lá estavam emissoras de TV da China, do Japão, dos Estados Unidos e várias emissoras também da América Latina e a Rede Meio News lá, só para contar esse bastidor. Mas a boa notícia, o bom exemplo que eu queria falar é o seguinte: hoje foi divulgado aqui, numa das atividades do G20, um relatório mundial com dados sociais referentes à América Latina e ao Caribe. E o resultado desse relatório aponta que as ações adotadas no Brasil desde o início do governo Lula foram responsáveis pela redução de 80% da pobreza na América Latina e no Caribe. Isso significa o quê? Que de todos os dados positivos sobre diminuição da pobreza nos países da América Latina e no Caribe, 80% de todos esses resultados foram por causa das ações do Brasil. Esse relatório foi apresentado agora à tarde e pela manhã aconteceu a cúpula, a abertura da cúpula do G Social e também a apresentação do Plano Brasileiro através de vários representantes do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a divulgação do Plano Brasileiro para exatamente dar essa contribuição para o mundo. E nós estamos mostrando para vocês exatamente imagens desse evento agora pela manhã, que abriu o dia aqui de atividades. São mais de 270 atividades acontecendo aqui. E como participação nesse evento, estavam lá o ministro Wellington Dias, que é também o coordenador e é ele que está à frente da preparação dessa Aliança Global contra a Fome, que será oficialmente lançada no dia de amanhã. Será anunciada oficialmente no dia de amanhã aqui no G20. Mas hoje a gente já soube algumas bases dessa aliança também e o que é muito importante, a participação brasileira. Também a primeira-dama Janja da Silva participou hoje pela manhã desse evento, assim como o ministro Márcio Macedo, que é o coordenador do G20 Social. Ao longo do dia também foram muitos os eventos que aconteceram aqui. Um deles, e mais interessante, reuniu influenciadores digitais, como o Felipe Neto, Nath Finanças e várias mulheres influenciadoras que vieram do Líbano, da África, que, aliás, vai sediar a próxima reunião do G20. Nós conversamos com exclusividade com o ministro Wellington Dias e com o ministro Márcio Macedo, que fazem um balanço dessa aposta brasileira no combate à fome e à pobreza. Então, hoje o Brasil é palco, é sede aqui no Rio de Janeiro de um momento grande de decisão do mundo. A cúpula dos países, são 21 países, né, embora seja o G20, os países que respondem por 80% da economia do mundo, 70% da população do mundo. A decisão desses países de aprovar os termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e ali essa aprovação significa a participação também destes países, não só fazendo os planos de cada um dos seus países, mas também ajudando a outros países em desenvolvimento, é fundamental para chegarmos em 2030 reduzindo o número de pessoas na insegurança alimentar e o número de pessoas na pobreza. Eu estou animado, nós vamos ter, se Deus quiser, a aprovação final e teremos também, a partir daí, a adesão, eu espero,
de todos os países membros da ONU, para que a gente possa retomar o objetivo 1 e 2 do Desenvolvimento Sustentável 2030. Como é que o senhor resume esse evento do G20 social como legado brasileiro? Olha, é uma decisão ineta do presidente Lula de criar o G20 social para poder possibilitar a participação do povo, da sociedade civil organizada na discussão das políticas públicas que vão orientar aos estados nacionais a aplicarem nos seus países. Então é uma coisa muito significativa. Vocês estão vendo aqui a chegada das pessoas, o povo sendo chamado para participar das decisões políticas. Isso é a democracia direta que o Brasil está deixando como legado para o G20. Talvez a fotografia mais importante desse G20 seja a participação popular, a participação do povo. E nós estamos trabalhando para que isso seja um legado da presidência do Brasil no G20, que ela possa continuar. Ananias, outro assunto que também chamou a atenção hoje aqui no G20 foi durante a realização do Talks G20. É uma série de conversas sobre vários assuntos. A questão climática é uma questão muito pontual e que tem aparecido em praticamente todas as atividades aqui. Eu assisti hoje pela manhã, por exemplo, a cúpula dos prefeitos, que foi um grande encontro onde também se discutiu como as cidades vão se preparar para o futuro. E um dos aspectos mais importantes foi, de fato, a adaptação às mudanças climáticas. Existe um relatório que aponta que o mundo vai ter que gastar cerca de 247 milhões de dólares todos os anos, até 2030, para poder conviver com as mudanças climáticas, que vão afetar cerca de 3 milhões de pessoas. 60% desse pessoal, os refugiados climáticos, aquelas pessoas que vão ter que deixar suas casas por conta de desastres, sejam enchentes, sejam grandes secas ou outros fenômenos naturais, são mulheres e crianças. E esse tema foi abordado nesse toque, que teve a presença da Janja e de algumas ativistas bastante conhecidas nos seus países de origem, como a África do Sul e também o Líbano, como eu citei. E durante esse evento que aconteceu, com essa discussão da questão de gênero, que também é importante aqui, por exemplo, a luta brasileira pela equidade de gênero, a equidade salarial de gênero no mercado de trabalho, a Janja foi questionada sobre a ausência da Argentina nessa discussão. Isso acabou gerando uma certa polêmica devido à resposta dela. Enfim, eu particularmente tive muito envolvida com o GT de Empoderamento das Mulheres, e o GT de Empoderamento saiu com uma resolução muito forte, muito potente. Infelizmente, tivemos um país que foi a Argentina que, por questões... Enfim, não assinou a resolução porque tinha lá no começo da resolução igualdade de gênero. E, para mim, eu não consigo conceber que hoje a gente possa pensar um mundo daqui para frente sem termos igualdade de gênero. Então, onde a nossa voz seja forte e potente, então eu não consigo pensar esse mundo, então eu não consigo pensar algum país que ainda não se negue a assinar uma declaração dessa, mas enfim. Ananias, aí eu fui pesquisar, você viu que ela evitou entrar em polêmica, né? Ela não falou questão política, ela meio que desdenhou um pouco aí dessa não assinatura da Argentina, que é um país importante e tem um histórico, inclusive, de uma legislação que ampara a mulher. Inclusive, a Lei Maria da Penha aqui no Brasil, quando ela existiu, há 12 anos a Argentina já tinha uma lei semelhante. Só que eu fui pesquisar os dados e esses dados são o seguinte: só no ano passado a Argentina teve 322 casos de feminicídio. É um recorde, é histórico esse número de crimes por questões de gênero na Argentina. E o presidente Javier Milei, um dos primeiros atos dele quando ele assumiu o poder foi acabar o Ministério da Mulher, o correspondente ao Ministério da Mulher. Então a Argentina tem retrocedido muito em relação aos direitos
das mulheres. E olhe que é um país que não pode se dar ao luxo de estar ausente em discussões de combate à fome, de adaptação às mudanças climáticas, porque lá 53% da população vive na pobreza e na miséria, o que também é um percentual histórico. Uma última informação aqui do G20, não sei se vai me perguntar alguma coisa, mas é que o presidente Lula já está aqui no Rio de Janeiro. Amanhã ele tem uma visita, eu vi na agenda dele, ao Forte de Copacabana, às 5 horas da tarde. E no dia seguinte ele vem para receber o documento final da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E aí começa a participar nos dias 18 e 19 da cúpula dos líderes aqui no Rio. Quando eu digo que é a cobertura completa, porque de fato, você viu, a Cíntia trouxe um panorama completo desse dia de hoje tão importante na cúpula do G20, começando com a questão social. Aí, para você entender, são as 20 maiores economias do mundo reunidas e reconhecendo o Brasil como um exemplo na área social, no combate à fome, na retirada de pessoas da miséria, na inclusão de pessoas, vindo como essa referência na América Latina e Caribe e também referência para o mundo. Essas imagens, inclusive, são ao vivo. Tem também a parte cultural de todo o evento. A Cíntia também vai já detalhar para a gente. O encontro segue a todo vapor. E no segundo ponto, a Cíntia traz a repercussão da fala e da presença da primeira-dama Janja da Silva no evento, que ela não quis se comprometer de fato com a questão central, mas se trata do extremismo adotado na Argentina a partir do seu presidente Javier Milei. E esta reunião da cúpula, Osmanda, eu insiro você nesse debate, tem, diante desse encontro dos líderes mundiais, um desafio, que é como lidar com o que vem por aí de extremismo, não só na Argentina, como destacou a própria Janja, mas também nos Estados Unidos, com a eleição de Joe Biden. Joe Biden que, Donald Trump que, com a sua postura extremista, tem provocado temor sobre o futuro do que vai ser discutido do G20, o futuro dos países, sobretudo quando se fala da questão climática, Osmando. Ananias, o Brasil está realizando, eu felicito a Cíntia por estar tendo esta oportunidade profissional de estar cobrindo ponto a ponto este maior evento governamental, político e econômico e social que o mundo realiza. E gostaria de focar no fato de que este evento poderá resultar na terça-feira da próxima semana, dia 19, quando se conclui o Fórum do G20, no maior pacto social para o combate à fome e à miséria no mundo e também avançar bastante nas questões climáticas e em temas como o fim dos conflitos armados. Ontem houve um evento do T20, que é um grupo que reúne as lideranças mundiais de todos os países envolvidos com o G20, participando diretamente do G20 e de países convidados em várias partes do mundo. E a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que até pouco tempo foi a chanceler para os direitos humanos da ONU, fez um pronunciamento muito importante, e tanto ela quanto a sul-americana, que vai receber, a partir do próximo ano, essa incumbência de tocar o G20, quando o Brasil passa a liderança para a África do Sul. E o grande temor que se tem neste momento de avanço, de concordância, de trabalho árduo que tem sido feito há mais de um ano, com o ministro Wellington Dias viajando países e mais países para fazer a construção, ouvindo os entes sociais, ouvindo as pessoas, ouvindo as lideranças, ouvindo as autoridades, para a construção desse pacto
contra a fome e a miséria. E, num momento como esse, em que se está muito próximo de concretizar, há como se dissesse que foi colocado um elefante na sala de visita, que é essa eleição do Trump, não em desapreço à figura humana dele, mas pelas ideias que ele representa, que ele apresenta ao mundo, que são todas elas de retrocesso. Em relação ao clima, por exemplo, ele nomeia, indica um nome que é totalmente contrário às questões climáticas e que anuncia, por exemplo, ao indicar esse nome do deputado republicano, que o primeiro passo dele vai ser desregulamentar as questões climáticas na legislação americana. Isso significa, em outras palavras, retirar os Estados Unidos de vez do Acordo de Paris e acabar com todos os instrumentos legais que o Biden conseguiu construir em defesa do meio ambiente. E ele não fica só aí. Ele tem feito declarações reafirmando o seu espírito de campanha de que vai ser uma pedra no caminho para quem quer avançar no aspecto social e no aspecto do clima. Por isso é tão importante a cúpula dos líderes que vai acontecer nos próximos dias, inclusive com a presença do presidente americano Joe Biden. Vai ser a primeira viagem de Joe Biden à América do Sul, ao Brasil, a última antes de deixar o mandato. Certamente uma posição firme dos Estados Unidos será marcada no encontro do G20. É saber como isso vai ser aplicado na gestão Trump que está vindo por aí. Cíntia, eu vi que está frio. Você está aí toda agasalhada, o clima está bem diferente daqui. Eu queria que você falasse também dessa condição, né, do clima e do que nós mostramos ao vivo ali, a parte cultural do evento, que à noite toma de conta. Sabe o que é? Está chovendo muito aqui e está quase caindo uma chuvinha aqui, então eu já fiquei com a capa de chuva para a gente não ter que sair correndo na hora que começasse a chover e não desmontar toda a preparação para estar aqui. Então eu disse, não, eu vou ficar com a capa de chuva. Hoje até que deu uma melhorada, mas as condições meteorológicas do Rio de Janeiro estão deixando a desejar para aquelas pessoas que queriam ir à praia. Eu vi que o prefeito Eduardo Paes comentou na rede social dele, pedindo, olha, tinha que ter essa chuva agora. Ele fez um vídeo pedindo que os cariocas tratassem bem, ensinou aí algumas palavras em inglês, em francês, em espanhol, para que eles recepcionassem bem, um vídeo bem engraçado. E aí ele termina dizendo, mas tinha realmente que ser essa chuva, mas você acredita que tem gente indo à praia? Tem muitas pessoas do G20 que estão indo à praia, porque tem muitas representações. São 55 países que mandaram representantes, embora só sejam 20 países, mas 55, porque tem os convidados, tem aqueles que são observadores e acabam vindo. Em relação à parte cultural, ela acontece um pouco lá embaixo. Como a gente só trabalha, né? Trabalha, você tem uma ideia, Ananias, mais um bastidor. Nós chegamos aqui hoje de manhã, quando eu entrei no Bom Dia com o Dudu Camargo, a gente pegou o pessoal lavando essa placa, que está aqui, esse painel iluminado muito bonito, que é do território G20. Eles estavam lavando esse local, literalmente passando ali aquele regadorzinho e colocando água para dar uma limpada. E agora à noite a gente está pegando o pessoal da limpeza, que vai fazer mais uma vez a lavagem. Então a gente pegou o começo e o final desse dia de trabalho. Mas ali está acontecendo, é um palco enorme, onde acontece tudo aberto e são shows que são muito representativos da nossa cultura. É muito importante a gente ressaltar isso. Ali você tem samba, com o Diogo Nogueira, por exemplo. Você tem o Nordeste presente, com a Daniela Mercury e com o Alceu Valença. E você tem, o que eu achei interessante também, é que os dias
dos shows que acontecem paralelos a esse evento aqui, e são uma forma bonita de saudar aqueles estrangeiros que estão chegando ao Brasil e que podem conhecer mais da nossa cultura, né? Essas pessoas que estão ali, hoje, por exemplo, é o dia do axé. Então, eles nomearam Obrigada Axé, que é uma forma também de agradecer esse ritmo que está presente hoje no Brasil inteiro. E não é só show, tem também 180 barracas com feirantes que vieram de várias comunidades. Tem comunidade quilombola, tem comunidade de assentamento na zona rural de Pernambuco. Enfim, a gente pode se deliciar com o melhor, por exemplo, da culinária de todas essas comunidades e do artesanato. E à noite tem esses shows aqui gratuitos que são uma forma de dar um encerramento a esse longo dia de trabalho aqui na cúpula do G20 Social. Bacana, essa interação social também é um dos grandes momentos do G20. Imagina, você viu aí inclusive imagens ao vivo do que está acontecendo agora do espaço cultural do evento lotado, o povo realmente curtindo, se integrando, mostrando um pouco do Brasil para o mundo. Ao vivo, tá aí as imagens na tela da sua TV Meio. Eu quero agradecer Cíntia Lages, dizer que sua capa de chuva é muito chique, viu? Eu não tinha nem percebido que era uma capa de chuva. Parece um casaco assim mais formal, tudo bem? O Alessio também está elogiando aqui, junto com o Tiago, a Aline, e agradecer você, ao Cleito Pereira, que estão aí de manhã até agora no Ciência Política, encerrando essa programação no dia de hoje, fazendo a cobertura completa do G20 aqui para a TV Meio. Bom trabalho, o trabalho está só começando, Cíntia. Ainda vem muita coisa aí, parabéns. A gente está aqui aguardando você mais no Ciência Política. Até a próxima. Ananias, eu queria fazer um comentário sobre essa questão do Milei, rapidamente. Sim. Porque, como mulher, né, queria falar sobre isso. Pois não. Que isso não é uma surpresa, já que ele já desmantelou o Ministério das Mulheres, a Secretaria de Proteção a Crimes Sexuais. Então, é muito perigoso para o mundo essa escalada de alguém que se opõe à equidade de gênero e, inclusive, irrita, né, os participantes do G20. Eu estava vendo que, de uma forma inédita, pode ser que os representantes argentinos não sejam convidados para algumas reuniões do G20, algo que nunca aconteceu no evento. Então, olha o incômodo que essa posição do presidente argentino está causando. Você consegue um consenso entre todos os países e apenas a Argentina se opõe. Ficou muito feio para a Argentina, ficou muito feio essa posição e realmente é preciso que os diplomatas mesmo entrem em campo, né, que a nossa diplomacia consiga contornar essa situação, porque causa um desconforto num evento tão bonito, com finalidades tão positivas, e a Argentina fazer um papelão como esse, né? É isso, muito importante seu registro, Aline. É lamentável, de fato, a situação dos nossos irmãos argentinos. Obrigado, Cíntia. Até a próxima. Até a próxima, Ananias. E só para complementar isso que a Aline falou, uma coisa muito bonita que eu vi aqui no Rio de Janeiro é como a população abraça esse evento. Os taxistas adoram. A maioria da população fala bem. No salão, se você vai no salão de beleza, todo mundo falando bem do evento e lembrando que isso é bom para a economia do Rio de Janeiro. E eles se sentem orgulhosos do Rio voltar a ser protagonista de eventos. A gente ouviu isso desde ontem, quando nós chegamos aqui. Porque um evento dessa magnitude, que muda, por exemplo, completamente o trânsito, fecha um aeroporto, poderia causar uma grande irritação. Mas uma informação que está fazendo os cariocas adorarem. Hoje foi ponto facultativo e nos dias da Cúpula dos Líderes serão 2 dias de feriados, imagina, 18 e 19, aqui no Rio de Janeiro. Então eles estão com 4 dias de folga. O sol está convocado, vai ter que aparecer durante esse período no Rio de Janeiro, porque é uma cidade linda, com o sol fica espetacular. Verdade. Obrigado, Cíntia. Esta é a TV Meio no G20.
Vamos lá então, vamos atualizar você sobre o atentado em Brasília. A Polícia Federal vê um ato terrorista, inicia as investigações, inclusive